Viver como escravo depois da abolição, para quem nasceu preto, a escravidão continuava sendo normal. Na década de 30, quase meio século após a assinatura da Lei Áurea, Vicente da Silva viveu anos escravizado no interior de Minas. Aos 18 anos, rompeu o ciclo e prosperou com a expansão da capital, Belo Horizonte. Vicente José da Silva não sabia o que era relógio. Entretanto, quando o sol virava para o outro lado do riacho, sabia que estava na hora de apartar as vacas dos bezerros e selar o animal do seu senhor. Do entardecer ao luar, caminhava descalço por até 4 horas, puxando o cavalo que o patrão montava pelas estradas. Por aproximadamente 10 anos, essa foi parte de sua rotina de escravatura em Capela Nova, interior de Minas Gerais. Ainda que naquela época a abolição, assinada em 13 de maio de 1888, já estivesse prestes a completar meio século no Brasil. Meus pais sabiam que eu era escravo, mas a gente não tinha escolha, conta Vicente, hoje aos 92 anos, sobre o período de servidão. Nascido em 26 de julho de 1927, ele cresceu em casa de pau a pique, erguida num pedaço de chão chamado fartura. A realidade da família de 8 rebentos, porém, era de fome e miséria. Os pais viviam e plantavam nas terras de um latifundiário conhecido como Capitão Justo. Em troca, eram obrigados a entregar metade da lavoura ao dono, além de ceder a força de trabalho dos filhos, muitos deles, como Vicente, que ainda eram crianças. Justo ostentava a patente de capitão, mas que foi comprada tal qual um título de nobreza. Quando o capitão morreu, Jaci, um de seus herdeiros, tomou Vicente como seu criado na fazenda quando ele tinha apenas 8 anos. Para quem nasceu preto, tipo eu, a escravidão continuava sendo normal. O patrão me levou para lá e virei escravo dele, meio despistado, porque meus pais tinham medo de ser mandados embora da terra e a gente não ter mais o que comer. Vicente começou bem cedo a se encarregar do serviço braçal e aprendeu a fazer queijos. Tirava leite das vacas todo dia e ficava com 2 litros para mim. Eu era escravo, mas não era bobo, brinca. À medida que foi crescendo, desenvolveu artimanhas para ganhar nos trocados com sobras da fazenda e da partilha que sua família fornecia ao senhor. Na sede da propriedade, que preservava um tronco dos tempos de escravidão oficial, ele e outros escravos negros não podiam entrar pela porta da frente da casa. Chamavam os negros de crioulo ou macaco. E lembra Vicente que dormia no porão anexo ao estábulo, abrigado entre os arreios dos cavalos. A gente tinha que passar pela cozinha para pegar a gamela de comida. A refeição do dia servida na fazenda se resumia a um prato de mingau de couve ou canjiquinha,
quando o boi morria por suspeita de Vicente só comia contaminação. carne quando algum boi morria Repartia por os suspeita restos de com os contaminação. empregados depois de tirar o couro do Repartia os animal restos com os e entregar ao empregados depois patrão. de tirar o couro do animal e Certo entregar ao dia, patrão. já adolescente, se Certo dia, já desentendeu com o adolescente, se filho desentendeu com o de filho de Jaci, Jaci, que tinha sua que idade. tinha sua idade. Pressentiu que levaria uma surra dos senhores ao Pressentiu ver o que garoto levaria uma adentrar surra a dos sala senhores ao para ver o dedurá-lo. garoto adentrar a sala Ô e pai, dedurá-lo. esse crioulo é seu valente. Esse crioulo seu é valente. Ô pai, esse Ouviu seu do lado de crioulo fora é da valente, janela. ouviu do lado O de fora da capataz janela. ordenou O então que capataz Vicente ordenou fosse para então os que fundos Vicente da fosse casa. para os fundos da casa. Precavido contra os Precavido castigos, contra o castigos, o jovem jovem escravizado escravizado tinha tinha comprado comprado uma uma garrucha garrucha assim assim que que conseguiu conseguira juntar juntar 8.000 réis. 8.000 réis. Enquanto caminhava em direção ao terreiro, Enquanto caminhava em maquinou, direção ao com a terreiro, arma na cintura, maquinou com a arma como na daria um cintura tiro como na daria um cabeça do tiro patrão na e cabeça os do outros patrão dois na barriga do e outros filho. dois na barriga do filho. Queriam me meter o couro, mas Queriam me antes meter o ia couro, mostrar o mas que antes iam acontece com mostrar quem o que ameaça um acontece negro com quem invocado, ameaça um diz negro Vicente, invocado. que foi Diz obrigado a Vicente, mudar de que foi planos obrigado a quando mudar deu de de planos cara com a quando viúva deu do de capitão cara com a Justo viúva do na capitão porta da Justo na cozinha. porta da cozinha. Ela me convidou para entrar, me tratou bem e me serviu janta. Ela me convidou Como para é que eu entrar, mato me tratou alguém bem e me depois serviu a disso? janta. Como é que eu mato A alguém depois convivência disso? com a matriarca da A fazenda convivência com a o matriarca da livrou do fazenda o açoite livrou do açoite e e também o também o ajudou ajudou a a entender a entender a profusão do profusão do racismo racismo depois da Lei depois da Áurea, Lei Áurea, firmada pela princesa firmada pela Isabel no princesa século Isabel XIX. no século XIX. Em noite fria, à beira do Em fogão a noite lenha, fria, deixou escapar uma pergunta à beira indiscreta do à fogão a viúva, lenha, que deixou havia se escapar casado uma pergunta novamente. indiscreta à Se a viúva, senhora que havia se fosse casado mais nova, novamente. Se a namoraria um senhora fosse crioulo mais como eu? nova, namoraria um Ela crioulo como eu? pensou por alguns Ela instantes pensou por e um devolveu instante sem e devolveu pestanejar. sem pestanejar. Podia até Podia namorar, até mas namorar, tinha que mas ser tinha que ser escondido, escondido, porque porque preto é pobre. preto é pobre. Por Por isso isso que branco que o não gosta de branco não preto. gosta de preto. Vicente percebeu que para escapar da Vicente escravidão percebeu e que para não escapar entrar da para o rol escravidão de e não escravos entrar para o libertos, rol dos porém escravos libertos, porém marginalizados, marginalizados, precisaria precisaria tanto de tanto de instrução instrução quanto de quanto de dinheiro. dinheiro. Com o fim da Primeira República e o Com o fim início da da Era Primeira Vargas, República o ensino e o básico início da Era obrigatório Vargas, passou a o ensino contemplar os básico negros pobres obrigatório no país. passou a contemplar Juntamente negros e com o irmão pobres no mais país. velho, que serviu o exército, Juntamente com o irmão mais Vicente velho, que serviu o encabeçou a exército, primeira geração Vicente da encabeçou a família a primeira frequentar a geração da escola, família mas a apenas frequentar a por 3 escola, anos, mas o apenas por suficiente 3 para anos. aprender a O ler e a suficiente escrever. para aprender a ler e escrever. Aos 18 anos, Aos 18 vislumbrou a anos, chance de vislumbrou romper a o chance de ciclo romper o de ciclo da escravidão escravidão, a partir a da partir crise que atingiu da crise que boa atingiu boa parte das parte das fazendas de fazendas de feijão feijão e e milho na milho na região. região. Plantou Plantou sozinho sozinho em um em um pedaço de pedaço de terra terra, vizinho ao vizinho, latifúndio, fazendas de e vendeu a feijão e colheita de ao milho seu na próprio região. senhor Plantou por sozinho em um 50 mil pedaço de terra réis. vizinho, vendeu a colheita ao seu próprio senhor por 50.000 réis. Só pensava em ir para bem longe, recorda. Só O único pensava em ir para pagamento que bem longe, recebeu depois de recorda. uma década O de único serviços pagamento que prestados recebeu depois de uma década de equivaleu à serviços sua prestados carta de alforria, equivaleu à sua carta de alforria. de Como já não escravizado tinha a tantas proprietário. atribuições na lida da fazenda, Vicente usou o dinheiro para arriscar a independência. Como já não tinha tantas atribuições na lida da Trabalhou fazenda, por 2 Vicente anos usou em dinheiro para lavouras de arriscar a batata independência. de Ouro Branco, Trabalhou por 2 anos em lavouras de a batata 70 em Ouro quilômetros de Branco, Capela Nova. a 70 quilômetros de Nova Capela, de Capela Nova. Torrou todas as economias bancando uma passagem de trem para Belo Horizonte, onde foi onde morar foi com a irmã. morar com a irmã. De tão acostumado a trabalhar de De graça, tão se acostumado a trabalhar ofereceu de como graça, servente de se ofereceu pedreiro como a um servente de pedreiro a um conhecido, conhecido, disposto disposto a a não não receber receber até dominar até a dominar a profissão. profissão. Arrumou bicos os mais diversos
e foi pegando Arrumou jeito bicos na dos nova mais diversos atividade. e foi pegando o jeito da Depois de nova ajudar atividade. a instalar Depois de redes de ajudar a instalar saneamento no redes centro de da capital saneamento no mineira, centro da capital mineira, Vicente Vicente viu viu a a vida vida na na cidade cidade grande grande prosperar prosperar quando entrou quando para o ramo entrou da para o ramo construção da civil. construção civil. Aos 21 Aos anos, 21 adquiriu anos, o adquiriu o primeiro par primeiro de par de sapatos sapatos e mais e, mais adiante viria o adiante, primeiro viria o casamento. primeiro casamento. No entanto, No entanto, um acidente de trabalho um por acidente pouco de não trabalho deixou por pouco paraplégico. não deixou paraplégico. Vicente Vicente despencou do andaime do sexto andar na obra de um prédio. A queda lhe rendeu uma fratura na coluna e a perda de movimentos do cotovelo esquerdo. Fiquei 53 dias Fiquei no hospital. 53 Um dias no morre, não hospital, morre. não morre, não morre. Escapei, Mas até hoje não me recuperei, conta. Ainda viveria outra tragédia, dessa vez familiar, a morte da mulher por complicações de um aborto espontâneo. Com 2 filhos para sustentar, precisou retornar ao batente, apesar das limitações físicas. Comprou um terreno nos primórdios do bairro Santa Mônica, zona norte de BH, e construiu sua primeira casa própria. Entrou para a igreja, livrou-se do vício em cachaça e casou-se pela segunda vez com Hilda. Com H. E Tiveram mais 5 filhos. Atualmente, Vicente abriga familiares e vive da renda de aluguel dos imóveis que construiu. Se orgulha de ter proporcionado oportunidades de estudo aos filhos. O mais José velho, da Silva, 58 Antônio José da Silva, com 58 anos, formou-se em pedagogia, praticamente ao mesmo tempo que a filha Jéssica, 24, engenheira de produção. Foi a neta quem contou a história de Vicente em uma thread que viralizou no Twitter. Ao saber do pai sobre o passado de servidão do avô, ela se emocionou pela descoberta do grau de parentesco tão estreito com um negro escravizado vivo. A escravidão está mais próxima de mim do que eu poderia imaginar, diz Jéssica. Esse tipo de superação da família preta que venceu e está vencendo cada dia mais é o que dói na Casa Grande. Por causa da corrida pelo ouro e em seguida das plantações de café, Minas Gerais chegou a ter a maior população de escravos do país. Desde 2013, o Estado lidera o ranking anual de vítimas resgatadas em condições análogas à escravidão. Em novembro, por exemplo, uma batida do governo federal encontrou 13 trabalhadores explorados em carvoarias do Alto Paranaíba. Em janeiro, completaram-se 16 anos da chacina de Unai, em que 3 auditores fiscais e um motorista foram assassinados durante investigações em fazendas no noroeste mineiro. Embora condenados em segunda instância, os mandantes do crime permanecem em liberdade enquanto aguardam análise de recursos na Justiça. Debilitado pelas sequelas do acidente na coluna, Vicente nega guardar mágoas de quem o escravizou e só se ressente pela incapacidade de andar. Estou velho e cansado, sem poder sair de casa, mas não tenho raiva de ninguém, afirma, deslizando a mão sobre a pele lisa que o faz parecer bem mais jovem. O pedreiro aposentado nunca voltou à Capela Nova, em que pese o desejo de reencontrar seus antigos senhores para gabar-se da fartura que esbanja em sua casa.
Ia colocar aqueles malvados na minha mesa. Se não tivessem morrido, ia colocar aqueles malvados na minha mesa, servir do bom e do melhor. Queria mostrar para eles como se faz as coisas direito, que agora o preto ficou rico.